Boa noite, irmãos. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. É com alegria que podemos voltar neste canal, nesse meio de comunicação, para compartilharmos com os irmãos uma porção da palavra do Senhor. Com a graça de Deus, através da sua bondade, da misericórdia de Deus, a qual capacitou os homens, o ser humano, para poder desenvolver vacina, para combater essa doença. Tudo isso podemos ver as mãos de Deus agindo, e sendo misericordioso e bondoso para conosco. Porque tudo que o homem consegue fazer, progredir, estudar, isso é resultado da bondade de Deus, da sabedoria que vem do alto, Porque de Deus não há uma folha que é de uma, se Deus não permitir. Da mesma forma, a sabedoria humana para conseguir desenvolver uma vacina, isso é fruto da bondade de Deus para com o ser humano. E baseado nessa bondade, vamos continuar crendo e pedindo para que Deus realmente nos ajude. Irmãos, hoje eu queria compartilhar algo com os irmãos muito importante sobre a palavra culto. Mas antes de falar sobre o culto propriamente dito, eu queria orar com os irmãos. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos. Querido Deus, nós o agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos conversar com o Senhor, de podermos falar e saber que o Senhor está atento às nossas orações, ó Pai. Obrigado porque nós não falamos para as paredes, nós não jogamos palavras ao vento, ó Pai, mas nós clamamos a um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Pai bondoso que está atento às nossas orações, ó Pai. Baseado nisso é que nós clamamos a bênção do Senhor, ó Pai, sobre nós, sobre o nosso povo, Pai, sobre a nossa nação. Ser propício a nós, pecadores, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, é que nós pedimos todas essas coisas para o Senhor, ó Pai. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão acamadas, lutando contra esta doença muito triste, Senhor. Nos dê sabedoria como igreja para podermos administrar o reino do Senhor, ó Pai. Senhor, continue abençoando os médicos nos tratamentos, ó Pai, para que realmente possam acertar nos tratamentos em relação à prevenção da doença, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Agora que vamos ler a Tua palavra, meditar nela, Senhor, continue falando aos nossos corações, ó Pai. É no nome santo e maravilhoso de Jesus que eu oro, agradecido por tudo, Senhor. Amém, ó Pai. Irmãos, tem uma música que cantamos recentemente no culto, Consagração, cantada pela Aline Barros. Eu gostaria de meditar nesta canção com os irmãos. Vamos ouvir esta música, irmãos? Irmãos, para nossa meditação, eu gostaria de ler apenas 2 versículos com os irmãos. Está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Texto lindo, maravilhoso, irmãos. Irmãos, só voltando um pouquinho no contexto desse texto, o apóstolo Paulo escreve
a carta aos Romanos, mas para a igreja que estava em Roma. E a igreja que estava em Roma era uma igreja de muitos judeus cristãos. Judeus que viveram a vida toda, né, servindo a Deus através do judaísmo, arraigados na lei judaica, se baseavam toda a sua religião naquilo que Moisés escrevera lá nos livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E aquela realmente era a base da região, e ainda é a base da região judaica, né? Sem falar dos salmos, dos profetas, né? Mas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, sempre foi a base da religião judaica. E o apóstolo Paulo escreve para este grupo de pessoas, cristãos, que se converteram a Jesus. E esses cristãos de Roma, antigos judeus, que viviam praticando os costumes da religião judaica, eles tinham como costume, ainda tem, né, o sacrifício. O sacrifício para o judeu era algo muito importante. E nós vemos diversos reis, profetas, fazendo sacrifícios para agradar a Deus. No Salmos 32, diz: bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto. E o pecado, de acordo com a lei judaica, era coberto através de um sacrifício. E aí eles matavam um cordeiro, faziam sacrifícios através de pães asmos, faziam sacrifícios com pombos, de acordo com o tipo de pecado, de acordo com a condição financeira de cada cristão, ou de cada judeu, né? Para cumprir a lei. E baseado nisso, eles agradavam a Deus. E eles achavam que Deus ficava satisfeito. E Deus realmente aceitava o sacrifício honesto, sincero, né? No entanto, irmãos, o rei Saul, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, ele faz um sacrifício com uma quantidade enorme de animais, justamente para agradar a Deus. Mas as atitudes do rei Saul não agradaram a Deus. Outro que tem um sacrifício muito interessante é o próprio profeta Elias, quando enfrenta os profetas de Baal. E ele oferece um sacrifício a Deus também. Ou seja, o sacrifício era uma forma de agradar a Deus. E eles matavam os animais para realmente agradar a Deus através do sacrifício. E era para esse grupo de pessoas que o apóstolo Paulo está escrevendo. Pessoas que estavam acostumadas a agradar a Deus com sacrifícios de animais. Mas o apóstolo Paulo muda ou leva esses cristãos a pensarem de uma forma diferente, que até então sacrificavam para Deus ou agradavam a Deus através do sacrifício, e ele agora quer que a própria pessoa seja o sacrifício. Só que não é um sacrifício de derramamento de sangue, porque o sacrifício de derramamento de sangue já havia ocorrido na cruz do Calvário. E quem fez um sacrifício e derramou o seu próprio sangue foi Jesus. Sacrifício perfeito, eficaz, e não havia necessidade mais de se fazer sacrifício derramando sangue. Mas o apóstolo Paulo queria que as pessoas continuassem a fazer um sacrifício na sua própria vida. Só que ele não queria derramamento de sangue. E aí ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, né? Irmãos, eu espero que Deus seja misericordioso para com vocês. E vocês, paralelamente a isso, devem apresentar os seus corpos, a sua vida. É isso que o apóstolo Paulo está
O apóstolo Paulo, irmãos, na prática, ele queria que as pessoas, através desse texto, entendessem que a vida do ser humano como um todo, ou a vida de um cristão, deve ser um sacrifício constante. Mas esse sacrifício não é uma atitude irracional, sem pensar, mas é uma atitude racional, que pensa com o coração, que age. Porque os judeus, irmãos, eles faziam as coisas por um mero costume. Todos os rituais judeus eram costumes, e eles faziam aquilo por tradição. E o apóstolo Paulo queria que eles entendessem que eles deveriam fazer de uma forma pensada, raciocinada, entendida. E aí ele fala de atitudes, de comportamento, mas não de um mero ritual onde se matava um novilho, um animal, e queimava esse animal e agradava a Deus, não. Ele está falando agora de comportamento, de atitude, de vida santa no altar de Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre culto. E aí ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. As atitudes dos judeus ou dos cristãos, ou dos novos cristãos ex-judeus, deveria realmente servir como se fosse um culto. Essa é a atitude do apóstolo Paulo. No entanto, escrevendo aos Coríntios, pensando da mesma forma, ele diz palavras diferentes, mas com a mesma ideia. Ele diz assim aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. O que ele está querendo dizer com esse texto, irmãos? Qualquer coisa que você faça durante o seu dia, ao acordar, trocar de roupa, você deve cultuar a Deus. Porque se você está acordando, irmão, trocando de roupa, é porque você tem um trabalho, é porque você pode ir para a escola, tem uma escola para ir. Olha, isso é bênção de Deus. Então glorifica a Deus por isso. Em seguida você sai para trabalhar ou faz qualquer outra coisa, e o que quer que você faça, vá de ônibus, vá de carro ou de qualquer outro meio de transporte, isso é graça de Deus, vontade de Deus. Então cultua a Deus por isso. Agradeça a Deus e louve a Deus. Arrumando a casa, trabalhando, obedecendo o seu chefe, trabalhando como vendas, o que quer que você faça, fazer como que para o Senhor. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. E aí entra a palavra culto. E culto é um estilo de vida que agrada a Deus. É isso. Por isso que ele fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei como que para o Senhor. Por isso que ele chama de sacrifício vivo. São atitudes feitas por uma pessoa que respira, que sabe o que está fazendo e vive para a glória de Deus. Isso é um culto racional, né? É um culto feito baseado na razão, no raciocínio, na intenção. No entanto, irmãos, é muito comum da nossa parte dizermos que estamos, às vezes, entrando na presença de Deus. Não entramos na presença de Deus. A gente está na presença de Deus o tempo todo. E às vezes a gente esquece que está na presença de Deus. Isso é ruim, né? Mas nunca saímos da presença de Deus. Outra coisa, dizemos que vamos começar o nosso culto. O nosso culto não começa. A nossa vida é um culto. Aliás, deveria ser, né? Às vezes, quando termina um culto público, de domingo, por exemplo, a gente diz que está finalizando o culto. Não está finalizando. Está finalizando a reunião pública. Mas o culto é a nossa vida, irmãos. Onde quer que estejamos, o que quer que façamos. A dona de casa que tem que lavar o quintal, isso é cultuar a Deus. Conversar com o vizinho, isso é cultuar a Deus.
Assistir TV é cultuar a Deus. Praticar esporte, isso é cultuar a Deus. É um estilo de vida. E é isso que o apóstolo Paulo quer que os cristãos de Roma entendam. E isto serve para nós também, século 21. E depois disto, depois de viver dessa forma, ele diz assim, olha, vocês devem viver dessa forma, fazendo com que a sua vida seja um sacrifício, para que você consiga experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque quando eu vivo desta forma, como que a minha vida sendo um sacrifício constante para Deus, eu vou me relacionar com Deus, eu vou entender Deus e eu vou conviver com Ele e experimentar o que Ele tem realmente para me falar e para me dizer o tempo todo. Então, o que eu queria compartilhar com os irmãos nesse texto, né, é que o apóstolo Paulo, ele quer que nós tenhamos uma vida onde a nossa visão, nosso raciocínio, a nossa mentalidade seja renovada pela ação de Deus na minha vida, na minha mente. Porque é muito comum, irmãos, nós dizermos a palavra coração, no meu coração, só que o coração é o nosso sentimento racional, são as nossas emoções. E a Bíblia chama de coração, porque o coração é um órgão que pulsa e que bombeia sangue, e o coração não tem sentimento. As reações do coração são consequências daquilo que passa pela nossa mente. E a nossa mente é que derrama emoção no coração, adrenalina, e que faz o coração pulsionar ou bater mais forte, num ritmo diferente. Mas tudo está realmente na nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala para que renoveis a vossa mente, para a renovação da vossa mente. E a nossa mente precisa de ser renovada pelos conceitos que vêm de Deus. E esses conceitos que vêm de Deus, eles acontecem naturalmente quando eu vivo uma vida onde Deus realmente é como que um sacrifício constante na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, nos ajude a vivermos essa vida de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que Deus abençoe vocês, irmãos. E que bom que podemos já estarmos congregando com um número maior na nossa igreja. Até lá, aproveite esse tempo e ore com a sua família. Que Deus os abençoe ricamente. Um abraço e até a próxima. Deus abençoe.